Hello there and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Nossa 42ª aula, ou seja, T-8. Faltam 8 aulas para nós encerrarmos a série de Secando Frases em Inglês. Novamente eu digo, se essa série está sendo útil para você, se está ajudando você, deixe os seus comentários aqui abaixo, quero saber, deixe o seu joinha aqui também para eu saber, porque se você deixar os seus comentários né, dizendo que isso está impactando a sua vida, te ajudando de verdade, eu prosseguirei com a segunda temporada dessa série, aí, quem sabe, uma determinada hora, tá bom? Mas se você não deixar os seus comentários, eu não saberei que isso está sendo relevante para você, por consequência, eu vou parar de fazer, tá ok? Combinado assim? E na nossa frase de hoje, nós temos o quê? Things don't always go according to plan. Sometimes situations arise forcing us to bend a little. Quer dizer o seguinte, que as coisas nem sempre saem como planejado. Nossa, grande novidade, né, Marcelo? As coisas nem sempre saem como planejado. É assim mesmo. Às vezes, algumas situações surgem nas nossas vidas, nos forçando a nos dobrar um pouquinho. Isso é importante, tá? Importante entendermos que nós somos flexíveis enquanto seres humanos. Ou se não somos, pelo menos deveríamos ser. Vamos lá? Vamos falar sobre essa frase, então. Vamos começar logo com a primeira frase. Things don't always go according to plan. Isso aqui é interessante. Olha, as coisas nem sempre saem conforme o planejado. Recentemente, em uma das nossas aulas aqui na nossa série de Secando Frases, eu falei que eu vivi uma situação muito delicada na minha vida, um momento muito conturbado, em que eu fiz um investimento financeiro que não saiu conforme o planejado. Foi, na verdade, um verdadeiro tiro no pé. E o que me levou à falência. Literalmente, cheguei a passar fome, a dormir na rua por conta disso. Não saiu conforme o planejado, né? Mas nós podemos usar, seja lá o que for que nos acontecer, a nosso favor. A gente só precisa tirar o foco. O foco é o X da questão, né? Porque quando você olha e dá atenção para, aquilo se expande. Quando você olha demais para o problema, ele cresce. Quando você olha buscando uma solução, a solução também aparece, porque a solução, aliás, várias soluções surgirão na sua vida. Eu costumo dizer que nós precisamos exercer a nossa capacidade de gerar criatividade em nós mesmos, fazendo trajetos diferentes da casa para o trabalho, né? Fazendo coisas novas, diferentes daquelas que nós estamos acostumados a fazer, porque isso sim desenvolve criatividade em nós. E criatividade nada mais é que a capacidade de solucionar problemas. Pelo menos é assim para nós adultos. E você, se você é igual eu, você também vive tendo problemas na sua vida, né? A minha vida não é perfeita, longe disso, não sei a sua, mas a minha não é. Então, eu preciso constantemente resolver questões na minha vida, resolver problemas na minha vida. Para eu resolver problemas, eu preciso tirar o foco do problema em si e olhar para soluções. E assim, eu terei a capacidade de resolvê-los. Como é que está isso para você? Será que você tem feito um planejamento? As coisas não estão saindo conforme o planejado, porque sempre acontece. E aí você fica se apegando aos problemas, aquilo que não deu certo? Se você se apegar àquilo que não deu certo, você não vai sair do lugar. Você precisa olhar para aquilo que não deu certo e dizer, poxa, não deu certo, por quê? E aí você vai analisar friamente, de forma consciente. Não deu certo por isso, por aquilo outro, e você vai colocar isso no papel. Tem que colocar no papel. Dentro da cabeça fica um monte de pensamento solto, e aí fica muito difícil de você entender o que está se passando. Tem que externar isso. Pega papel e caneta e coloca para fora. Eu vivi essa e essa situação por causa disso, aquilo outro. E aí você não vai analisar o que você não tem poder sobre. Porque não adianta olhar para o outro e dizer, eu não dei certo porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro? A gente mal consegue cuidar de nós mesmos, quanto mais do outro. Então esquece o outro. Esquece aquilo que você não tem controle sobre, tá? Não deu certo porque a natureza... Isso não tem cabimento. Nós não podemos controlar a natureza. Nós não podemos controlar o outro. E a gente mal tem capacidade de controlar a nós mesmos. Eu digo por mim mesmo. Né? É difícil já para mim controlar a mim mesmo. Quanto mais
pensar em outra pessoa. Então, olhe para você. O que é que você pode fazer de diferente para colher resultados diferentes? Antes da Wave Imersão Linguística, eu quebrei várias outras empresas. Se eu fosse me atentar àquilo que não deu certo, eu não teria montado um novo negócio, não teria me tornado bem-sucedido nele. Acredite, você pode, mas você precisa aprender o como e persistir, entendendo que as suas experiências passadas, elas servem para ajudá-la a não mais cometer os mesmos erros e a repetir os acertos. Ok? Então, olha, valorize as suas experiências, mas se não saiu conforme o planejado, não se preocupe. Colha fruto disso, aprenda com isso. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer, e eu tenho certeza que você tem a resposta de várias coisas, E eu não sei o momento que você está vivendo agora. Talvez o momento que você está vivendo agora seja um momento difícil, né? Um momento de dor, um momento de sofrimento, eu não sei, ok? Tomara que não, mas pode ser que seja. Mas quando você se perguntar essa pergunta, você vai encontrar várias respostas para momentos diferentes que você viveu no passado e foi capaz de utilizar aquilo que estava contra você a seu favor. Olha a pergunta. What hasn't gone according to plan in your life, but somehow suited you? Poxa, eu tenho várias experiências na minha vida de coisas, e aí de acordo com a pergunta, que aconteceram na minha vida, que não seguiram o planejamento, mas que de alguma forma foram boas para mim. Eu não sei se você tem disso. Olha para trás. Vários acontecimentos que você planejou que acontecesse o certo, não, tem que acontecer dessa forma. Saiu do planejamento, mas no final das contas foi melhor do que se tivesse acontecido conforme o planejado. Tenho certeza que você já viveu pelo menos uma vez esse tipo de experiência na sua vida. É muito comum para nós, seres humanos. Se atente a isso, porque se você viveu essas experiências no passado e deram certo para você, essa também, por mais dolorosa que seja nesse momento, também você pode e deve colher frutos dela e tirar o proveito até melhor do que se tivesse ocorrido exatamente conforme você queria. Beleza? Show de bola. Dando sequência, nós temos aqui Sometimes situations arise. Vamos começar com sometimes. Já falei isso aqui em outras aulas. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores aqui mesmo na nossa série de Secando Frases em Inglês, recomendo que você faça isso. Trouxe aqui apenas para reforçar a sua memória. Sometimes, no sentido de às vezes, né? Mas nós temos outros advérbios de tempo, como always, como never, seldom, usually. Olha a pronúncia de usually, bem diferente, né? Usually, rarely, etc. Mas vamos falar aqui sobre essas que eu coloquei para você. Primeiro, sometimes, como eu disse, algumas vezes. Já o always, 100% do tempo. Né? O tempo todo, sempre. Never, o oposto de always, então é nunca. Seldom, às vezes, também, né? Frequentemente, essa ideia. Aliás, seldom tem mais a ideia de usually, geralmente. Depois, rarely, raramente, ok? E nós temos outras também que você pode utilizar, tá? Lembre-se, não assistiu? Assista às aulas anteriores que vão te ajudar bastante. Em seguida, a palavra situations. E aqui nós temos uma pronúncia, o T com som de X. Situations. Isso acontece também com a palavra action, de ação. Action, situation. Ok? Guarde isso. E por último, a palavra arise. Agora, assim, uma ideia aqui de vocabulário. Arise, come to light. Como eu trouxe, né? Vir à luz, sobressair, make an appearance, né? Simplesmente aparecer. Ou emerge, surgir, ok? Então, você tem essa ideia. Sometimes situations arise, ou seja, às vezes as situações aparecem, surgem, emergem, e aí você tem que lidar com elas. Beleza? Show! Dando sequência, e para encerrarmos, forcing us to bend a little. Forcing é o mesmo que pressuring, então está te pressionando, está te forçando, e aí forcing us. Vamos parar aqui por enquanto. Quero falar sobre isso. Porque em inglês é um pouquinho diferente do português. Em inglês, quando você usa um tipo de pronome, ai meu Deus, como é que eu posso simplificar essas coisas aqui para você? Olha só, sabe quando você fala eu, você, ele, ela, Marcelo, João, Carlos? Isso são os pronomes, ok? Então, você usa isso antes do verbo quando você está formulando uma frase, não é assim? Por exemplo,
I speak English. Então, eu tenho o sujeito, tem o verbo, depois tem o que esse sujeito faz. I speak English, beleza? O English seria o complemento. Show de bola. Mas, às vezes, depois desse verbo tem uma outra pessoa. E em português não há variável na palavra em si. A nomenclatura, gramaticalmente, sim, mas na palavra, não. E a nomenclatura aqui pouco importa para a gente não está se preocupando com isso. O que a gente quer é o inglês prático, realístico, para ser usado hoje. E aí, olha, quando nós dizemos Marcelo loves Bruna, o Marcelo, se eu for substituir ele por um pronome, eu posso usar he, ok? Então, substituo ele. Marcelo é o mesmo que ele. Já a Bruna, o certo não seria she, por ser ela? Sim, em português. Ele ama ela. Eu sei, isso não soa muito bem em português, né? O certo seria ele a ama, tudo bem, mas só para uma didática aqui, preciso que você entenda isso. Quando você vai substituir a palavra Bruna por um pronome, você usaria em português ela. Mas, em inglês, nós usamos uma outra palavra se isso estiver depois do verbo. Olha, o verbo é love, amar. Antes do verbo, você usa o he, você usa o I, você usa o she, você usa we, nós. Depois do verbo, você é obrigado a utilizar esses outros pronomes que eu coloquei aqui para você. No caso de Bruna, vai ser her. Mas se você quer substituir isso por eu, por exemplo, me. O você seria o you, o ele vai ser him. Olha que interessante. E não é him, é him. O i tem som de e, him. Him, depois her, depois it, depois us, que é o da frase, forcing us, depois you e depois them. O que é que está forcing us? As situações, ok? Então, nós temos as situações da vida. Forcing us. O verbo é o forçar e o us somos nós, só que depois do verbo. Então, eu sou obrigado a usar esse us. Deu para entender? Ficou claro para você? Lembre-se, o que manda é o verbo. Antes do verbo, você usa o I, o he, o she, o they, o it. Depois do verbo, você vai usar o me, you, o him, o it, por coincidência, é a mesma coisa, ou então o us, como foi aqui o caso da nossa frase. Dando sequência, nós temos a palavra bend, que é be flexible, né? Ser flexível. E é muito importante sermos flexíveis. A palavra wave, o nosso nome, né? Wave Imersão Linguística, tem muito a ver com uma das pessoas que eu admiro muito, que é o Bruce Lee. Eu sou da época do Bruce Lee, né? Eu sei que não parece, carinha de 18 anos, mas Bruce Lee é da minha época. E eu gostava muito, sempre gostei muito de arte marcial, já fui lutador, e o Bruce Lee me influenciou muito. E ele tem uma frase muito legal que diz, be water, my friend. Que ele quer dizer, seja água, meu amigo. Quando ele fala isso, ele quer dizer que a água é flexível. A água ela se adequa a um copo, ela se adequa a uma xícara, ela se adequa ao prato, ela se adequa aonde você a colocar. E a água, ela pode ser tranquila e calma, ela pode matar a sua sede, mas ela pode também crash, né? Destruir. Nós vemos isso acontecendo muito com enchentes. Então, a água é flexível e nós também igualmente podemos e devemos ser flexíveis. Tem muita gente que é muito rígida nas situações, mas a rigidez nos atrapalha. Quer ver? Vou dar um exemplo bem claro, bem prático para você entender. Olha só isso, ó. Nós temos aqui uma caneta, ok? O lado externo da caneta é rígido, é duro, não é? E o lado interno? O lado interno é o que realmente escreve. O lado externo, ele apenas segura o que está dentro, não é assim? E se a gente pegar essa caneta e quebrar, ó? Olha só, o lado externo parece duro o suficiente para não quebrar, mas ele quebra. Já o lado interno, a gente pode fazer a força que for, como nós fizemos aqui agora, mas é flexível. Portanto, o flexível é mais resistente do que o duro. Talvez você esteja sendo muito duro na sua vida, consigo mesmo, com outras pessoas, e você achando que está sendo resistente o suficiente, isso não está te ajudando, está te atrapalhando. É importante você ser como a caneta, flexível, porque a flexibilidade da caneta, daquilo que realmente importa,
Porque se você quebrar aquela outra parte, isso daqui faz diferença? Faz, mas não atrapalha de você continuar escrevendo. Entende? Isso daqui precisa ser flexível. Você precisa ser flexível, enquanto ser humano, para poder colher melhores frutos na sua vida. Show? Guarde isso. Então a frase, things don't always go according to plan, sometimes situations arise forcing us to bend a little. É verdade, algumas situações sairão do nosso controle, nos forçarão sermos um pouco mais flexíveis, né, dobrarmos um pouquinho mais, mas lembre-se, esse é o caminho melhor para a gente ser pessoas melhores. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Se sim, deixa aqui o seu joinha. Se deseja receber o PDF dessa aula, mande uma mensagem diretamente para mim no número passando aqui na sua tela. Está aqui, ó, em cima, né, na parte superior da tela. Tudo que você precisa fazer é mandar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp. Eu teria o maior prazer em enviar esse PDF para você. Take care and see you next time. Bye, bye.